Segunda-feira, 13 de maio de 2019, 131 anos da Lei Áurea. Eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada. Mara Luquia não está aqui hoje porque foi botar uma prótese de 500 ml de silicone. Mentira, ela está em Londres agora fazendo um curso de gestão para afinar ainda mais a orquestra aqui do My News. Em breve, ela volta com novidades. Enquanto a Mara não volta, temos Pedro Doria ocupando esse posto. Marilis Pereira Jorge, sempre presente, e junto deles, Joel Pinheiro da Fonseca, nosso mais novo membro no Vale Cinzento do Bom Senso e da Razão, não é isso? Vale Cinzento da Razão. E o jornalista Bruno Bogossian fechando a escalação do time de hoje. Quase chamei de Pedro Bogossian, não sei porquê. Fico isso na cabeça. Reforma administrativa. Lembra que Bolsonaro reduziu o número de ministérios? Isso pode ser desfeito. Qual é a criptonita que afetou o superministro Sérgio Moro? Ex-ministros se unem contra a política ambiental do atual governo. Deveríamos estar preocupados? Você conhece alguém que votava no Lula, virou casaca em 2018 e votou no Bolsonaro? Uma antropóloga percebeu uma tendência igual a essa na periferia de Porto Alegre. E cada vez mais gente trabalha em casa, no café da esquina e até em outro país. Você está preparado para ser um nômade digital? E para terminar, tá pensando em adotar o cachorrinho? Pois é, aqui no Segunda Chamada a gente pode te ajudar. O presidente Jair Bolsonaro tomou posse com a promessa de reduzir o número de ministérios. Isso foi feito com a medida provisória da reforma administrativa. Agora, essa MP corre o risco de descer pelo ralo. A comissão que analisou a medida aprovou a recriação de 2 ministérios e tirou o COAF do Ministério da Justiça. Já são derrotas para o governo, mas pode ser pior. O projeto tem 20 dias para passar pela Câmara e pelo Senado. Se a MP não for aprovada até o dia 3 de junho, o governo volta a ter a estrutura da gestão anterior, com 29 ministérios. Ou seja, seria também uma derrota para todos nós, não é isso, Pedro? Bem, eu acho que eu prefiro dizer que é uma derrota certamente para o governo Bolsonaro. Agora, de qualquer jeito, o Bolsonaro fez um movimento curioso, né, durante o fim de semana, que foi esse de fazer o anúncio de que o Moro é candidatíssimo a uma vaga, a primeira vaga no ano que vem que surgir no Supremo. E seria uma tentativa de criar um clima ruim dentro da Câmara, principalmente, para os deputados ficarem constrangidos de tirar o COAF dele. Que é uma situação que a gente não consegue compreender de todo o quanto que o Bolsonaro quer manter o COAF com o Moro, o quanto não quer, né? Porque, ao mesmo tempo, é o COAF que agora vai ficar em cima do Flávio Bolsonaro por conta do esquema Queiroz. A situação desse governo é cada vez mais confusa e pouco clara. E o governo tinha aceitado, né, passar o COAF para o Ministério da Economia, né? Estava instruindo lá, vamos votar, vamos aprovar isso aí, melhor aprovar agora do que... Mas, ao mesmo tempo, algumas figuras do governo insistem na luta, né? Criando uma balbúrdia ali que estava dificultando bastante a vida deles. O Bolsonaro tem uma profunda dificuldade de chegar a conclusões, né? Ele pensa coisas diferentes dependendo do dia, se ele acorda do lado direito ou do lado esquerdo da cama. Agora, essa mudança do COAF para o Ministério da Economia não é uma vitória da corrupção? Pode ser lida dessa maneira? Eu preferia vê-la sob o Moro mesmo, sob o Ministério da Justiça, porque eu acho que o tipo de combate à corrupção que o Moro e a Lava Jato como um todo se especializou em fazer, que é justamente essa seguir a trilha do dinheiro, e seguir por aí o caminho que leva aí aos diversos agentes da corrupção, sem dúvida o COAF, sob o Ministério da Justiça, teria mais condições de fazer isso com mais velocidade. Agora, parece que no mundo inteiro o equivalente ao COAF muitas vezes não está direto sob um Ministério da Justiça, está mais sob outros guarda-chuvas aí. Não seria algo sem precedentes também. Agora, acho que uma questão central é que o COAF, na Justiça, era uma das coisas acordadas com o Moro para ele aceitar esse convite. E agora fica mais essa situação, eu só vejo isso como uma perda para o ministro, né? Diante de todas as outras que a gente vem vendo desde o início do governo. O Bruno, tem mais uma leitura disso, porque ora o Moro é ministro com a condição de ter o COAF embaixo dele. Ora ele é ministro, ele já negou hoje, dizendo que não quer não estava pleiteando a vaga no STF, mas todo mundo sabe que ele quer. Tem hora que essas declarações do Bolsonaro e essas movimentações do governo parecem que são favoráveis ao Moro e, ao mesmo tempo, são ruins para ele. Eu acho que o Bolsonaro ele joga com essa figura do Moro. Ele se
ele qualifica o governo Moro, qualifica o governo de certa maneira, porque, enfim, ele emprestou uma aura do combate à corrupção, que era uma das plataformas de campanha do Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, o Bolsonaro ele não se mata totalmente, o governo não gasta todas as suas fichas para defender os interesses e para fortalecer o Sérgio Moro. Existem várias interpretações sobre isso. Eu acho que a mais palpável é que o Bolsonaro ele não tem força no Congresso. Ele não tem poder suficiente para convencer os deputados a aprovar tudo o que ele quer. Então, o Bolsonaro, obviamente, ele guarda o capital político dele para aprovar as medidas de interesse do governo de maneira geral. Essa questão do COAF, ela acaba virando uma questão muito mais de fortalecimento individual, não pessoal, mas individual do Sérgio Moro. E, no fim das contas, eu acho, na verdade, o Bolsonaro, de certa maneira, consegue ganhar e virar o jogo e ganhar um pouco com essa discussão. Porque o que ele apresenta? Ele apresenta o Congresso como o grande vilão que está atacando o super Sérgio Moro. E com isso ele consegue retomar aquela mobilização e aquela oposição entre o Palácio do Planalto e o velho Congresso. Então esse que é o jogo que o Bolsonaro está jogando agora, nesse momento. Então, e surte um efeito muito grande com a militância, né? Porque a militância compra exatamente esse discurso e vai para as redes sociais, pelo menos essa militância mais aguerrida, vai para as redes sociais para fazer a defesa do governo Bolsonaro e do Moro. Tem uma informação que saiu agora de manhã, que a Andréa Sadi, que é do Globo, divulgou, que é o seguinte: ela conversou com o ministro Onix e fala que o governo discute transformar o COAF em Agência Nacional de Inteligência Financeira. Será que isso pode ser uma tentativa de manobra para todo mundo ficar menos descontente? Faria mais sentido, exatamente. Acho que nesse contexto o Moro perderia, né, porque não ficaria sob o guarda-chuva dele o COAF, mas ele, enfim, poderia trabalhar em sintonia com o órgão. Eu tenho dúvidas em relação a essa eficácia, entre aspas, da transferência do COAF para o Ministério da Justiça. A Receita Federal, por exemplo, foi muito importante na Lava Jato, teve um compartilhamento grande de informações, conseguiu, enfim, mostrar questões fiscais, tributárias que ajudaram nas investigações, e ele sempre esteve atrelado ao Ministério da Fazenda. A Receita sempre foi atrelada ao Ministério da Fazenda. Então, parece uma questão muito mais simbólica e, por outro lado, o lado negativo para o Sérgio Moro é que isso alimenta as interpretações da velha guarda do Congresso de que o Moro quer instrumentalizar o COAF, quer usar as informações por debaixo dos panos para fazer pressões políticas. Não digo que é isso que ele vai fazer, obviamente, mas essa guerra de narrativas ela vai subindo e escalando o tempo todo. Eu acho que tem dois pontos que vale a pena a gente mencionar nessa história. O primeiro ponto, e talvez mais importante aqui, é o seguinte: poucas figuras perderam tanto ao chegar nesse governo quanto o Sérgio Moro, né? Ele é um cara que diminuiu de estatura. Ele, em vários momentos, obviamente, é derrotado nas discussões internas, principalmente nessa discussão sobre armamento. Ele é, obviamente, um cara muito mais moderado do que os Bolsonaro. Ele perde, ele com muita frequência tem o constrangimento de ter que lidar com questões como e o Queiroz onde é que está, como é que é, luta de corrupção, quer dizer, Moro é um ministro constrangido. Paulo Guedes, por exemplo, não passa por isso. Mas é porque talvez o Paulo Guedes não queira nada. É verdade, é isso mesmo. O Moro precisa mais do governo agora do que o governo do Moro, e o Bolsonaro percebeu isso. O Moro largou a magistratura, está querendo uma vaga no Supremo. O que acontece se ele sair agora? Ele fica sem nada, ele sai sem, não é mais juiz, totalmente desacreditado, porque fracassou no sua tentativa de integrar o governo, de levar adiante um projeto. Ou seja, o Moro precisa se segurar nesse ministério do jeito que for. E por isso aceita engolir quantos sapos forem lançados para ele. Ele está engolindo, está criando uma situação muito ruim para ele. O segundo ponto que eu só destacaria é o seguinte: pela primeira vez, aparentemente, o Bolsonaro vai ter uma boa semana, né? Pela primeira vez em muito tempo. A impressão que eu tive desse fim de semana é que ele deu um golpe de judô ali no Congresso e o Congresso ficou com cara de que está tentando se defender de investigação, e o Bolsonaro resgata um manto que estava faltando a ele há algum tempo, que é um manto que une tanto olavistas quanto os não olavistas de dentro do governo, e isso também, evidentemente, entre os seguidores nas redes, que é a coisa do combate à corrupção e tudo mais. Quer dizer, para o Bolsonaro,
ficou com cara de uma semana boa. Talvez a primeira. Talvez a primeira em muito tempo, que pode ser a qualquer momento interrompida se o Ministério Público do Rio de Janeiro, de fato, como o Lauro Jardim do Globo há 2 semanas comentou que ia acontecer, formalizar que há uma investigação por desvio de dinheiro no gabinete do Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual. Ou se o Carlos entrar no Twitter. Ou se A o Carlos qualquer entrar momento. no Esse é um Twitter, que é perigo, sempre uma possibilidade. O Bruno, e no caso do porte de armas, o Moro nem foi consultado, né? Exatamente, é mais uma desses constrangimentos que o Pedro mencionou. E é curioso que o Moro, ele enfrenta restrições e limitações políticas de toda espécie. Seja nesse, entre aspas, não é exatamente enfrentamento, mas um choque que ele tem em relação às ideias e aos programas, os planos do Bolsonaro, especificamente, é o caso do decreto das armas, foi o caso da indicação da Ilona Zabó para aquele Conselho de Política Penitenciária e Criminal. São sapos que ele teve que engolir ao longo desse processo. E no Congresso, o Moro teve que negociar sozinho, porque é exatamente isso. A articulação política do governo trabalhou para que o projeto fosse aprovado sem entregar o COAF ao Moro, tirando o COAF do Moro. Porque queria, enfim, tinha interesse de aprovar essa reforma administrativa do governo o quanto antes. Depois que o governo tentou virar o jogo. Aí a impressão que se tem é de que o Bolsonaro às vezes usa o Moro como uma... moeda de troca. É basicamente isso. Ou então aponta o Moro como uma donzela em perigo e o Bolsonaro vai lá salvar, vai mobilizar as redes e chamar as tropas para defender o Moro, porque o Moro não conseguiu sozinho atuar na política para conseguir defender seus interesses. Ou seja, o Moro vai ter que ter uns mesezinhos de paciência até ele conseguir o que ele está querendo. Não, assim, é engolir muito sapo, porque, por exemplo, quando saiu o decreto das armas lá atrás, todas as observações que o Moro tinha feito foram ignoradas pelo Bolsonaro. Já foi ali um primeiro momento que ele ficou, pelo menos nos bastidores, o que se diz é que ele ficou bastante desgostoso, irritado. Aí aconteceu a questão da Ilona. Dessa vez agora, com mais essa questão das armas, ele não foi consultado para isso. Então, assim, é difícil também as pessoas não fazerem nenhum tipo de crítica se você, em assuntos tão importantes, tão decisivos, que vão mexer com o dia a dia de todas as pessoas, você não consulta o seu ministro, que seria a pessoa ideal para dar algum parecer sobre o assunto. Pois é, por falar em ministro, 8 ex-ministros do Meio Ambiente dos governos Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer botaram as diferenças de lado e assinaram todos uma carta criticando a atual gestão da pasta do meio ambiente. O documento cita um desmonte da política ambiental, afrouxamento do licenciamento, risco real de aumento descontrolado de desmatamento na Amazônia, comprometimento da imagem da credibilidade e a perda do protagonismo do Brasil no exterior. A ex-ministra Marina Silva, que assina a carta, esteve aqui no Segunda Chamada em janeiro, logo depois do desastre em Brumadinho. Segundo ela, o atual governo desqualifica o debate ambiental. Vamos dar uma olhada. É fato de que os órgãos ambientais já estão sendo sucateados agora. O IBAMA está sendo enfraquecido agora, não é? O Serviço Florestal Brasileiro já foi tirado do Ministério do Meio Ambiente agora e colocado no Ministério da Agricultura. A Agência Nacional de Águas, que tem o papel, inclusive, de fazer o monitoramento em relação ao uso da água em situações como essas, já foi tirada do Ministério do Meio Ambiente agora. E o próprio ministro do Meio Ambiente faz o discurso contrário aos agentes ambientais, e as primeiras pessoas que recebem são os ruralistas mais conservadores, não são nem aqueles setores do agronegócio que têm uma visão que deve juntar meio ambiente e ecologia, porque não se pode generalizar que são todos iguais. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, diz ter recebido a carta com satisfação. Ele diz que há uma campanha promovida por ONGs e por supostos especialistas, palavras dele, e o ministro diz que o abandono de prédios e estruturas e a má gestão, o sucateamento, o quadro deficitário de pessoal, isso tudo é mais importante. E afirma que o governo tem uma missão de conciliar a preservação do meio ambiente com o desenvolvimento econômico. Bruno, segundo os 8 ministros do meio ambiente, a gente teria uma raposa cuidando do galinheiro. É isso? No Ministério do Meio Ambiente hoje? É curioso ver um pouco da origem e de onde veio essa indicação do Ricardo Salles para o Ministério do Meio Ambiente. Ele foi candidato a deputado federal, não se elegeu esse ano, e uma das plataformas dele era
de sintonia completa com o agronegócio, com produtores rurais. Esse é um pouco do DNA político dele. Ele integrou o governo do Geraldo Alckmin em São Paulo e tinha uma atuação muito afinada com construção civil, com produtores rurais. Então, não é um exagero dizer que ele, de certa maneira, submete ou alinha o funcionamento do Ministério do Meio Ambiente a esses outros interesses. Não é um exagero dizer isso. Ele, quando responde à velha guarda do Ministério do Meio Ambiente, ele tenta instrumentalizar isso a favor dele. É óbvio que ele vai querer dizer que ele está quebrando todos os paradigmas do Ministério do Meio Ambiente, soltando as amarras e indo a favor do que querem os produtores, do que querem as empreiteiras e tudo mais. Pois é, Marili, são 8 ex-ministros de espectros mais variados possíveis. Tudo comunista. Tudo. Hoje em dia são todos comunistas. Mas são pessoas completamente diferentes, todos apontando a mesma coisa. Isso é, de fato, um sinal de que há algo de podre nesse ministério? Ou o atual ministro tem razão e essa é só a velha política querendo voltar? Beth, é difícil analisar tudo o que esse ministro tem feito e não achar que o compromisso dele é com outras áreas e não com o meio ambiente. Eu olho para ele e acho que ele é um terraplanista do meio ambiente. Ele não acredita em nada do que os relatórios que têm sido feitos, tudo sobre, enfim, desmatamento, sobre água, sobre os grandes pontos que a gente precisa proteger aqui no Brasil. Parece que ele não leva nada disso em consideração. Por exemplo, vamos olhar lá para trás que o Bolsonaro queria fazer o Brasil sair do Acordo de Paris, acabou voltando atrás, porque é uma questão muito importante. O Brasil corre um grande risco de perder protagonismo na questão do ambiente, que é importante, inclusive, para negócios com os países que levam a questão do meio ambiente em... Exato, até do ponto de vista comercial, exatamente, do ponto de vista econômico, comercial. É um egoísmo tacanho, assim, sabe? Aquele que fere a si mesmo, né? Você sair desses acordos, assim, porque você perde a confiança, a boa-fé do resto do mundo. Vamos lembrar que ele estava com uma viagem marcada para a Europa, para alguns países. Essa viagem foi cancelada justamente... O ministro estava com essa viagem marcada para alguns países da Europa. Alguns países que levantaram a bandeira vermelha e estão querendo saber exatamente o que está se fazendo no Brasil por conta dessas questões comerciais. A gente vai continuar fazendo negócio com o Brasil está fazendo o dever de casa em relação ao meio ambiente? Parece que não. Ele tem vários cargos importantes que não foram ocupados até agora, então parece que ele não está... O compromisso dele não parece exatamente com a pasta que ele assumiu. Ô, Joel, nos países desenvolvidos, existe uma pressão para os políticos lidarem com esse tipo de problema do meio ambiente e tal, e aqui virou coisa de comunista. Coisa de comunista, globalista, sei lá o quê. No fundo, tem questões ambientais globais que exigem, é claro, a cooperação de vários países. Exigem, sim, algum sacrifício de curto prazo de todos os países em prol de um bem comum, global, um objetivo aí de impedir uma piora do clima, do nível do mar, uma série de problemas aí climáticos que a gente já estamos enfrentando. Exige a cooperação de todos. Do ponto de vista da ideologia dominante no governo Bolsonaro, qualquer ideia de cooperação entre países é algo maléfico, que fere a soberania, não deve ter. Então, estamos num momento muito difícil para isso. Agora, eu olho para o discurso, esse discurso que o ministro do Meio Ambiente apresenta, dizendo que não, a estrutura do Ministério do Meio Ambiente está toda corrompida, é cheia de corrupção, é cheia de ineficiência. Bom, eu não tenho a menor dúvida de que isto é verdade. Há corrupção, provavelmente há corrupção, e com certeza há ineficiência muito grande no Ministério do Meio Ambiente. O resultado ambiental do Brasil nos últimos anos, nas últimas gestões, não é bom, é muito ruim. Prova disso. Agora, olha o passo que ele dá. Dado que existe ineficiência e que provavelmente existe corrupção, então vamos acabar com toda essa estrutura aí que vai ser melhor depois. Melhor para quem? Essa estrutura, apesar de tudo, consegue, de uma forma muito imperfeita, muito precária, preservar um pouco, garantir, fiscalizar um pouco. Ele está dizendo, já que está imperfeito, vamos acabar. Vamos não fiscalizar nada. Vamos não fazer nada. Vamos desmontar toda essa estrutura. E a gente não tem a menor dúvida qual o interesse que está sendo servido ali. O Bolsonaro, uma semana ou 2 semanas, não lembro mais, depois de
tem indicado que nomearia aí o Ricardo Salles, estava em reunião com o agronegócio, dizendo, vocês viram quem que eu nomeei, né? É óbvio qual que é o objetivo, qual que é o interesse que está sendo defendido aí. O Brasil foi entregue ao interesse do ruralismo muitas vezes mais tacanho, menos consciente da necessidade da preservação ambiental, que não é todo os ruralistas, né? Tem muito da agricultura brasileira, inclusive, dá exemplo de preservação ambiental, mas tem outro lado, que é o do desmate total, da pecuária extensiva ali, aquilo é muito destruidor, e os números da Amazônia eu temo que vão mostrar isso. O que nos salva é a crise econômica, hein? A crise econômica diminui um pouquinho, às vezes, as taxas de desmatamento. É engraçado, alguns ruralistas e alguns produtores rurais, alguns deputados ruralistas, inclusive, fizeram campanha para que o Ministério do Meio Ambiente não fosse fundido Sim. ao Ministério da Agricultura. Mesmo porque os interesses comerciais internacionais da agricultura... Porque ia pegar muito mal, exatamente, no exterior, eles não iam conseguir vender. Isso, a turma que exporta precisa da preservação. Eles precisam do selo verde, né? Exatamente. Tecnicamente, eles precisam do selo verde para exportar para a Europa, para exportar para os Estados Unidos, para uma série de países. Mesmo esses, às vezes o selo verde mascara uma realidade não tão verde, né? Então, mesmo esses, a gente tem que estar sempre atento, fiscalizando. Mas, pelo menos, garante alguma coisa, né? E, nesse sentido, talvez seja melhor ter um amigo no Ministério do Meio Ambiente, mas que o Ministério do Meio Ambiente esteja preservado e existindo, pelo menos de fachada, talvez? Foi o que foi feito, né? Exatamente. Agora, Pedro, tem um... Desculpa, Marisa, quer falar alguma coisa? Quero só dar um exemplo de uma coisa que aconteceu. Por exemplo, existe um decreto que prevê que equipamentos, máquinas que são apreendidas por desmatamento sejam queimados. O ministro mandou isso separado e prometeu, inclusive para alguns governadores do norte do Brasil, se comprometeu que vai rever esse decreto. Então você fica pensando assim, por quê? O que tem de errado, né? Você vai acabar com a punição de gente que desmata? Tem casos até que eles não conseguem remover os equipamentos e queimam na mata mesmo. A ideia é essa, é você queimar aqueles equipamentos no meio da mata e, lógico, você tem outras punições, as pessoas vão responder a processos e tal, mas pelo menos com aquele equipamento você acaba com a operação do equipamento. Qual a razão para você rever esse decreto? Quem é que ganha com isso? Ô Pedro, assim, olhando pelo outro lado, a postura do atual ministro também reflete um pouquinho de excesso no ativismo? A gente sofreu um pouco disso? O Brasil, de alguma maneira, já sofreu um pouco com isso ou não? Você diz ativismo do ponto de vista dos ambientalistas? Isso. Eu não acho. Eu vou dizer... Bem, evidentemente você tem, por parte de uma parcela da esquerda, e isso envolve também ambientalistas, digamos assim, excessos performáticos, muita performance e pouco conteúdo, né? Aquela coisa de botar avental, levantar bandeiras e tudo mais. Eu cansei de ver gente com bota de couro até o joelho entrando em laboratório para tirar cachorro. Mas deixa os ratos, deixa os outros bichos lá. Traz esses filhotes de beagle aqui. Agora, vou levar eles no meu BMW com banco de couro para casa. Isso tudo posto, vamos lembrar de uma coisa, que é o seguinte. O crescimento da China, que é um dos crescimentos econômicos mais extraordinários que a gente testemunhou nas últimas décadas, aliás, é o crescimento econômico mais extraordinário que a gente assistiu nas últimas décadas, está diretamente ligado ao fato de que, com muito pragmatismo, os chineses compreenderam o que o mundo é e quais são as questões do mundo. Um dos principais investimentos dos chineses hoje é em tecnologia de energia limpa. Eles estão barateando imensamente, por exemplo, aqueles painéis de captação de energia solar. Por quê? Porque isso dá dinheiro. Porque Beijing é muito poluída, tudo mais, isso dá dinheiro. O Brasil tem uma quantidade imensa de oportunidades de fazer investimentos em tecnologias limpas de energia, mas não só de energia, medicina, moradia, construção, diabo 4, pelas características do Brasil. Isso é o tipo de tecnologia que a gente teria condições de desenvolver aqui e que valeriam uma quantidade imensa de dinheiro, uma quantidade imensa de patentes que poderiam ser produzidas. Quer dizer, é olhar para o século XXI, é olhar para o futuro, é pensar um país moderno. Uma das características mais chocantes desse governo, me parece, e ao mesmo tempo revela uma coisa que eu, por exemplo, pelo menos não via com tanta clareza no Brasil. Bem ou mal, o que é a Nova República?
Sarney, Collor, Itamar, FH, Lula, Dilma, Temer. Nesse período todo, em alguns setores, o Brasil teve, de fato, políticas de Estado que eram políticas que dependiam de quem estava no governo, não importa se era o Collor ou se era o Lula. Políticas, por exemplo, voltadas para o meio ambiente. Políticas... Uma agenda em comum, né? Exatamente, política de Estado, não importa quem é o governante, isso é característica de uma democracia sólida. E o que o governo Bolsonaro está fazendo na educação, na pesquisa e ciência e no meio ambiente, e as três áreas estão profundamente entrelaçadas, é destruindo, ou pelo menos tentando destruir, uma coisa que o Brasil tinha concretamente conseguido construir com a nova República, que era uma política de Estado que pelo menos apontava para a direção certa. Precisava ganhar eficiência, como o João estava falando? Claro que sim, mas estava apontado para a direção certa. Eu acho que talvez a característica mais assustadora, mais perturbadora desse governo é essa. Esse atentado sem nenhum critério, é tudo na bravata. Não tem nenhum estudo, não tem nenhum argumento, não tem nada. É só essa teoria maluca aí de globalismo, essas coisas que só aquele nicho de ultradireita acredita, baseado apenas nisso, estão destruindo algo que não pertence a eles. E interesses muito obscuros aí também, né? Nos velhos interesses que sempre militaram contra. E agora tem essa camada de um discurso ideológico totalmente bizarro, mas que ao menos cumpre o papel de algum argumento, mas é um interesse econômico muito claro que está por trás ali. O Garrone me soprou aqui que a China tem um projeto de uma usina de captação de energia solar no espaço. Ah, eu não sabia disso, que interessante. Olha só. E isso que você está falando de políticas de Estado é como se fosse vacinação, né? Por exemplo. Exatamente. Ainda bem que a gente não tem nenhum ministro até agora que... Não dá ideia. Peraí, estamos perigosamente Fala assim, esse negócio de vacina não dá certo não, vamos, daqui a pouco vai ter, segura aí. Você é daqueles que bate cartão, trabalha de 9 às 5, folga todo fim de semana, isso é a sua cara, né, Marilis? Você é bem assim, né? Eu? É. Gente, eu tenho 3 empregos fixos e fora os freelas. Trabalho pra caramba. Mas você não bate cartão, né? Eu não bato Uma cartão. coisa de bater cartão. Eu não bato cartão. E posso trabalhar em qualquer lugar. Então. Eu sou uma... Como chama? Como é o nome disso? É isso que a gente vai falar agora. Pensa numa pessoa que viva essa rotina bem previsível. Agora pensa no oposto disso. Pronto. Você sabe agora o que é um nômade digital. É um profissional que precisa de um celular, um computador e banda larga para trabalhar. E não é só coisa de blogueiro de viagem, não. Você pode ser, por exemplo, contador, escritor, desenvolvedor de site ou de aplicativo, jornalista ou até roteirista do Porta dos Fundos. Não dá para saber quantos são exatamente aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, só no passado, 4.800.000 americanos se identificaram como nômades digitais. Aqui no My News tem alguns. Tem gente aqui da equipe que eu nem conheço pessoalmente, só pelo WhatsApp, né, Marisa? Não é piada, isso é sério. Skype, olha lá. Joel, você, por exemplo, quanto do seu trabalho precisa de um CEP específico? Quase nada. Quando eu tô filmando aqui alguma coisa, sim, mas fora isso, totalmente solto. Na minha vida, eu fiquei 1 ano e meio trabalhando num escritório. Foi um inferno na terra pra mim. Eu gostava do lugar, pra mim a experiência foi um inferno. E era meio período, hein? Caramba! Então, pra mim, eu não me adapto. Eu não me adapto. Eu preciso... E eu faço um monte de coisa. Às vezes eu tô às 2 da manhã, estamos fazendo coisa ali, mas aquela velha rotina de escritório, pra mim, é muito, muito difícil. Mas sabe por que eu acho que esse número, a gente não tem número aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos talvez esse número não seja maior, porque as empresas ainda têm uma dificuldade muito grande de assumir que isso pode ser feito, ainda tem aquela coisa de querer que a pessoa esteja fisicamente na empresa para fiscalizar o trabalho das pessoas, mas, gente, cada vez mais é possível você trabalhar de qualquer lugar. Eu escrevo, às vezes, sentada num banco de trás de um Uber, indo de um lugar para o outro. Claro que não dá isso não funciona para todas as profissões, mas acho que o futuro cada vez mais vai ser esse. Pedro, só com roupa você economizaria uma grana, né? Eu tô pensando aqui no Cid Moreira e no Sérgio Chapelin, né, que apresentavam o Jornal Nacional, às vezes, no verão carioca, com um terno por cima e bermuda de baixo. Isso é verdade, né? Isso é verdade, folclore? isso é verdade. Isso não é folclore. Isso não é folclore. Mas dizem que isso só terminou agora
com a última versão do Jornal Nacional, quando o William Bonner teve que levantar, porque até então também... Agora, tem uma característica dessa coisa do nomadismo digital. Eu não estou sozinho aqui. Muitos de nós vivemos em ponte aérea e tudo quanto é lugar. E viajando e trabalhando, bateria de celular é um problema seríssimo, né? É um drama da minha vida. É um drama na vida. É o drama da vida de todos nós. Profundo. E eu ando com uns packs de bateria desse tamanho assim, porque às vezes precisa, antes de encontrar uma tomada, tem umas 3 recargas de celular. Ainda mais se você tem que alinhar o celular com o computador para usar como banda larga e tal, que aí explode. É incrível. E o outro desafio é você ter uma rotina, porque não é fácil também você trabalhar. Tem gente que não consegue trabalhar em casa, tem gente que precisa de um... Fala. Pois é, isso que eu ia te perguntar, porque você tá falando de que trabalha muito em casa, mas você tem uma disciplina? Você faz de pijamão, você toma um banho e fica perfumadinha pra dar sua lacrada de feminista lá na coluna, você fica perfumadinha ou você tá toda largadona lá com remela no olho, descabelar? Como é que é, Marilis? David, claro que acontece. Às vezes, quando você tá com alguma coisa muito urgente pra acabar, é pijama com café na mão, você senta, termina. Agora, o dia, pelo menos pra mim, talvez tenha gente que trabalha de pijama e funciona do mesmo jeito. Eu rendo mais se eu tenho uma rotina que ela mais ou menos mimetiza o que eu seria se trabalhasse fora de casa. Então, é acordar, tomar banho, botar uma roupa que eu possa sair para um almoço ou uma reunião a qualquer momento, ter horários também, porque essa coisa de não almoçar, não parar para ir ao banheiro, isso daí é péssimo e é uma coisa que acontece muito quando as pessoas trabalham em casa. Às vezes trabalham tarde da noite, então assim... Eu sou assim, por exemplo. Você vira escravo de você mesmo. Você fala, assim agora também, eu não vou fazer isso, vou fazer mais tarde, quando você vê que você está trabalhando às 11 horas da noite. Então, a rotina ajuda. Então, eu tento fazer desse meu horário desregulado uma disciplina, porque eu por exemplo, prefiro 1000 vezes escrever à noite. Então, às vezes eu tô ali 8 da noite, eu falo, vou começar agora? Não, acho que não, vou começar umas 10, porque aí eu vou ter que terminar lá pelas 3... Não, então posso começar meia-noite. Meia-noite. Começo meia-noite. Aí eu vou me obrigando a ter um horário para terminar para poder dormir. Exato. O horário do sono é o que dá o limite. Exatamente. O meu horário do sono... Mas é que você trabalha com criatividade. Profissões que requerem, né, você precisa ser criativo, às vezes você senta para trabalhar e não sai na hora. É verdade. Então, assim, a melhor coisa é você levantar, você vai ver uma série, você vai ler um livro, você vai resolver problemas burocráticos do trabalho, porque é isso, a gente acaba sendo nosso próprio secretário de tudo, né? Você resolve tudo, imposto, pagamento de coisas e tal. E aí, sentar para trabalhar. Mas... acaba sendo essa falta de rotina que você tá aí falando, acaba sendo uma certa rotina. Ô, Bruno, você... Fala, João. Eu ia falar que o que eu acho tão ruim no escritório, né? Porque eu acho que as pessoas... Tudo. Embora tenha essa coisa de, não, estamos produzindo, acho que se perde um tempo ali, sabe? Todo mundo meio um pouco fazendo hora em diversos momentos do dia. O chefe olhando só para ver se está todo mundo ali. Mas acho que é uma perda de tempo muito grande. Todo mundo preferiria estar em outro lugar. Meu sonho é um mundo em que reduz um pouco as horas de trabalho. Todo mundo produz mais nessas horas e vai embora. Eu tenho, pensando como jornalista que hoje trabalha em casa, mas que durante 90% da minha carreira eu trabalhei em redação, tem uma coisa que eu sinto falta, eu imagino que em outras profissões seja similar, a conversa de redação com outros jornalistas te alimenta, Sim, te dá claro, ideias, claro. te dá... Disso eu sinto falta. Agora, trabalhar de bermuda é bom. Mas eu acho que hoje as redes sociais cumprem um pouco esse bate-papo da redação. Um pouco. Porque teve uma época que eu trabalhava em casa, fazia freela, que a gente não tinha essa interação nas redes sociais. E aí eu sentia muito a falta dessa troca. Hoje, com Twitter, Facebook, você acaba tendo uma troca. Isso te alimenta um pouco. Engraçado que eu acho que isso é muito peculiar de pessoa para pessoa. Claro. Mas independente da profissão, porque, assim, lá no Porta, por exemplo, eu rendo muito mais quando eu tô sozinho, trancafiado num cubículo escrevendo. Se me bota numa sala com outros 4 roteiristas escrevendo ao mesmo tempo, eu vou me distrair, eu vou entrar na conversa, eu vou perder o fio da meada, é complicado. Agora, tem outro roteirista lá do Porta, que é o Gabriel Esteves, que é o contrário. O Esteves, quando ele fica sozinho,
ele é brilhante, ele é muito bom roteirista, mas aí ele fica lá sozinho e tal, e ele fala assim, eu prefiro ir pro Porta e escrever de lá, porque eu ouço as pessoas e tal, e ele rende mais. Ele acaba, se ele ficar em casa, ele acaba se perdendo mesmo, esquece que tem que trabalhar. É muito doido. Você é o mais novo aqui. Acho que sim. Acho que sim, né? Você pensava, ou você ainda pensa, sua cabeça como é que funciona? Porque você é bem mais novo que eu. Você pensa naquela coisa de trabalhar num lugar com hora pra chegar, hora pra sair, pra sempre, até se aposentar ou... Eu não sei, acho que na profissão especificamente tem uma peculiaridade. No jornalismo político tem uma peculiaridade. Por exemplo, eu tenho um horário de fechamento, eu preciso entregar minha coluna todos os dias até determinada hora. Então não é um horário comercial, mas é uma rotina mais ou menos pré-estabelecida. E acho que em Brasília também tem uma questão. Eu acho que quando a gente entrega... Eu posso escrever esse texto em qualquer lugar. Os jornalistas podem escrever basicamente suas matérias em qualquer lugar. Mas na política, especificamente, eu acho que tem uma interação mais física com as fontes. Por exemplo, eu tenho fonte que não fala no celular. Não conversa no celular, não passa informação no celular. Então tem que encontrar pessoalmente. E tá em Brasília... um pombo correio pra ele. Me encontre no tal lugar. Não chega a esse nível de... Mas é basicamente isso. Eu preciso ir nos ministérios, preciso ir no Palácio Planalto, preciso estar no Congresso conversando com os deputados, os senadores. Mas isso confirma o nomadismo digital. Você está trabalhando em toda parte. Você não está na redação. Só não é tão digital assim, talvez, né? Acaba Velho sendo, nomadismo. né? Porque a produção final do trabalho é digital. Sim, é verdade. Isso nesse sentido, sim. Eu acho que depende muito, é um pouco isso, depende muito do estilo da pessoa e depende muito do tipo de profissão, do tipo de produto que ela entrega. Então, eu acho que a sociedade acaba migrando um pouco para esse nomadismo digital pelas próprias características. As comunicações avançam, você pode ter uma reunião com alguém que está em outro continente, e isso é muito normal, mas algumas interações eu acho que imprescindivelmente tem que ser física e cara a cara, olho no olho. Engraçado como a comunicação é uma das coisas que mais... Acho que posso dizer que é o setor da sociedade que mais avançou nos últimos anos, ao contrário de outras, né? Alguém estava me falando dos Jetsons, que desenho animado dos anos 70, 80 lá, que mostrava... 60, na verdade. 60, 70. É mesmo? 60, 70. Então, 70, Scooby-Doo é tudo anos 60, é que a gente... mas é que o Scooby-Doo tá na cara. É verdade. Mas eu pelo menos assisti os Jetsons nos anos 80, apesar de ser uma produção dos anos 60. Brasil, daquela época. Né? Indiana Jones 4, saiu lá 4 anos depois, passava no São Luís aqui, enfim. Você viu os Jetsons... tudo dos Jetsons, a gente não chegou em nada do que os Jetsons previram, só na história do Skype, da comunicação. O resto, nada. Não aconteceu da pílula que você bota no micro-ondas, ela vira a comida. Uma comida, os carros robôs domésticos meio que estão chegando, né? Mas falta um tempo ali pra você ter uma robozinha daquela que era legal pra caramba. É verdade. Aquele senso de humor não vai ter. A antropóloga Rosana Pinheiro Machado documentou um fenômeno interessante. A transformação do lulismo em bolsonarismo. Durante 10 anos, ela e a também antropóloga Lúcia Scalco conduziram uma pesquisa com famílias do Morro da Cruz, na periferia de Porto Alegre. Recentemente, a professora Rosana fez um tour por 24 universidades americanas, apresentando o resultado desse estudo. Como o eleitor do PT, na periferia, se transformou em eleitor do Bolsonaro. A professora contou pra gente. A gente percebeu 3 fases da pesquisa do bolsonarismo. Isso é particular a Porto Alegre, mas a gente acha, né? A gente acredita que pode ser estendido a outras cidades, que é o primeiro momento quando o Bolsonaro ficou conhecido desde 2013, 14 entre os jovens que estavam na escola, jovens que estavam no quartel, que estavam nas igrejas, jovens institucionalizados de alguma maneira. Depois, no primeiro semestre de 2018, a gente vê aquele momento que Bolsonaro começa a ser falado por todo mundo na comunidade e que ele começa a ser colocado como uma opção de voto entre aqueles que ainda pensavam em votar no Lula, mas que viam nele uma alternativa radical, que não era totalmente satisfatória, mas uma alternativa radical de arrumar a casa. E aí, nos últimos meses da campanha, que a gente chama esse momento, né, de efervescência social, é um momento em que as pessoas não conseguem mais dizer por que votam no Bolsonaro. Se antes diziam que votavam em Bolsonaro
por causa da crise econômica, por causa do emprego, porque achavam que a violência urbana em Porto Alegre era muito caótica, e viam nas armas uma solução para o crime, para a vida violenta. Nesse momento, as pessoas começam a dizer que votam no Bolsonaro por tudo, né? Pela corrupção, para tirar o PT. Quer dizer, a gente viu uma mudança no discurso de um processo de emoção, né? Um processo extremamente emotivo, de contágio social, e que as pessoas, elas surfaram numa onda bolsonarista e viam muito pouca alternativa do lado do PT. Claro, uma vez que Lula, o primeiro candidato de muitos, estava preso, o Haddad ainda não tinha se consolidado como um candidato naquela comunidade. Depois de um tempo, a gente não continuou a pesquisa, a gente fechou com a eleição do Bolsonaro, mas informalmente a gente contatou diversas pessoas e a gente já vê que essas pessoas que votaram na emoção do final do processo já estão arrependidas, ao contrário daquele núcleo inicial, aquele nicho engajado que continua com um discurso pró-Bolsonaro, muito apaixonado, mas eles são minoria. Essa pesquisa está restrita à periferia de Porto Alegre, mas eu conheço muita gente que fez isso, que votou no Lula, votou na Dilma e depois votou no Bolsonaro. Principalmente gente que não está nessa nossa bolha de redes sociais e tal, gente mais humilde, muita gente. Vocês acham que o Bolsonaro ele tem chance de virar um cara como o Lula, principalmente na periferia do Nordeste, outros lugares assim, ou não tá com cara que isso vai acontecer? Eu diria que não. Falta ao Bolsonaro um tipo de carisma que para o Lula era muito natural. Agora, independentemente disso, tem um fenômeno que é um fenômeno que se repete e sociólogos observam há trocentos mil anos, que é o seguinte: quando você tem esses momentos de grande mobilidade social e uma turma que era pobre, de repente, ascende a classe média, em geral, no momento imediatamente posterior a esse movimento, existe essa turma se torna mais conservadora. A classe média, principalmente a classe média mais ameaçada, a que teme o constante risco de cair de volta, tende a ser mais conservadora. O que faz sentido. Se você é pobre e você não tem nada a perder, você não vai ser conservador. Você vai, qualquer mudança, vamos lá, qualquer experiência é boa. Se você é rico e você não tem nada a perder, você pode ser conservador, você pode ser de esquerda e tal. Isso não vai fazer uma grande diferença na sua vida. Agora, aquela pessoa que está ali se equilibrando, já teve conquistas, ela tem medo de perder o que tem. E esse medo faz com que essa pessoa se torne mais conservadora, tenha mais medo de mudança e seja muito seduzível por um discurso de ordem, de organização. Eu quero, e principalmente aí é uma característica brasileira, tanto a direita quanto a esquerda brasileira gostam muito de Estado, né? A direita gosta do Estado para defender suas posses do povo que pode ameaçar. E o povo e a esquerda gosta do Estado para que o Estado force avanços dos movimentos sociais sobre a sociedade. Então, dentro dessa visão, que é um bocado estatista, um dos motivos pelos quais é difícil acreditar que o Bolsonaro, de fato, passou por uma conversão liberal, é porque o discurso dele, quando você para analisar, é consistentemente o Estado usando força, o Estado usando força, o Estado usando força para lidar com violência, para lidar com todas as grandes questões de caos que a gente tem. E essas pessoas que estão em lugares que ainda são muito inseguros, porque são as diversas periferias, as diversas favelas, e que, no entanto, já tiveram esse crescimento de poder aquisitivo, elas são muito seduzidas por esse tipo de discurso. Eu acho compreensível. Ô, Joel, assim, isso tudo que o Pedro falou, e a gente pode dizer que o Brasil é um país muito novo, né? A democracia no Brasil muito jovem. É muito jovem. E a gente pode dizer também que antes do Bolsonaro, o Lula ganhou quatro eleições, né?
A gente tem sinais claros aí de que o povão mesmo, a massa, ela é guiada por um discurso simples e direto que vai resolver o problema dela, independente de direita, de esquerda, porque a coisa do Lula era muito em cima da fome, né? Ele falava muito... O Lula nunca foi um discurso ideológico de esquerda, assim, né? Ou era lá atrás quando não ganhava, né? A partir do momento que começou a ganhar, não tinha nada de uma coisa muito forte numa ideologia de socialismo, né? Ou seja, qual for a bandeira ali. O povo... Acho que no mundo inteiro, mas talvez no Brasil até mais, grande parte da população não é tão ideológica assim. Né? Eles querem, primeiro, precisam sentir que o líder é forte. Acho que isso todo mundo quer. Quem chega com força tem uma chance de ganhar. Quem chega demonstrando fragilidade ou fraqueza, essa pessoa, mesmo que as ideias até concordem com grande parte do eleitorado, o eleitorado não vai votar, apoiar essa candidatura. E segundo... eu concordo totalmente com o Pedro, e tem esse desejo aí por uma ordem, vamos garantir isso aqui, a violência está uma loucura, a corrupção está uma loucura, a moral e os costumes estão uma loucura, o pessoal está sentindo no caos total, com medo de perder, um momento muito mais de medo do que de esperança. Então vamos acreditar naquele que chegou prometendo e que a gente acha que transmite, projeta uma força capaz de botar ordem nessa casa aqui. As pessoas não votam, a gente vê como o voto por opinião, né, por ideologia, é muito tênue, talvez inexistente, né? Será que alguém passou a concordar? Não. Veja bem, eu pesei os argumentos, eu acho sim que uma política de permitir armas para a população, isso vai resolver de fato os números de violência. Eu comparei aqui os índices, eu estou achando que é isso. Ninguém pensa dessa maneira. Não é esse o caminho que leva ao voto. Essa discussão de direita e esquerda, ela está muito presente nas redes sociais, a gente fica vendo isso. Agora, eu não fico surpresa com o resultado dessa pesquisa, porque é isso, você vai para o povão não está preocupado, você nem sabe se é de esquerda, se é de direita, quer comida na mesa, quer emprego, quer segurança, ele quer de fato que o Estado resolva aqueles problemas que o Estado deveria resolver, mas não necessariamente ele está preocupado qual é a ideologia dominante naquele momento. Vamos lembrar que o petismo, a primeira eleição do Lula em 2002, ela começou, a base dela era nos grandes centros urbanos, na classe média alta. O Lula só migrou para a periferia na eleição de 2006, que foi depois que o governo dele, as políticas de distribuição de renda e, enfim, na presença do Estado, fizeram com que a votação dele crescesse muito no Nordeste. O lulismo é diferente do petismo, né? O petismo, inicialmente, ele era um movimento das grandes cidades da esquerda intelectual, etc. e tal. A gente não sabe como é que vai ser o perfil do Bolsonaro. Não é uma questão de direita e esquerda, exatamente. É uma questão também do que ele oferece como perspectiva, o que ele oferece como política pública também. O Bolsonaro, ele não é um personagem carismático no sentido estrito, no sentido que a gente conhece, clássico, como a gente conheceu o Lula, como a gente conhecia outros líderes populares e populistas da América Latina, por exemplo. Mas ele seduz a população com esse tipo de discurso, de proteção, de você vai poder até com se esse defender. Discurso raivoso dele, Sim. né? Essa coisa de gritar nas redes sociais. Exatamente. Eu concordo com você, Bruno. Ele seduz as pessoas dessa forma. Uma pergunta aqui para fazer aquele contraponto que é a minha obrigação aqui como mediador desse programa. Não é também esse resultado de muita gente sair do lulismo para o bolsonarismo, não é também um pouco de descolamento do pessoal do Lula com a realidade em algum momento? Eu vou dar 2 exemplos para vocês aqui. O porteiro do meu prédio é um cara que sempre foi Lula e PT e Dilma, e aí ele falou assim, não, vou votar no Bolsonaro porque eu quero que mate o traficante que mora lá na minha comunidade. Eu preciso que matem aquele cara. O cara tá assediando minha filha, o cara tá... Eu não consigo viver em paz ali. Isso assim, é um lado da moeda. O outro é uma raiva da esquerda, porque esse mesmo porteiro, quando eu perguntei para ele assim, e aí, Zé, vou votar no Bolsonaro. Eu falei, pô, você vai votar no Bolsonaro e tal, que coisa e tal, você não era Lula? Eu era Lula, mas eu quero que mate traficante lá no morro. Eu falei, então você agora é Bolsonaro, é isso aí, sou fascista. E ele falou, fascista? Ele não sabe o que é fascismo, ele não tem ideia do que é fascista, mas na cabeça dele... fascista virou adjetivo de quem naquele momento iria votar no Bolsonaro. Isso também não aglutinou essas pessoas que estavam com raiva do PT ou descontentes por algum motivo e falou assim, quer saber? Já que eu sou um idiota, um fascista, um golpista, etc., eu vou me juntar com essa galera aqui, vou tirar esses caras que estão me xingando daí. Não teve um pouco disso? Não, com certeza. É curioso, uma das grandes perguntas correntes na análise política, na ciência política, é por que algumas pessoas votam contra seus interesses econômicos? Ou seja, as pessoas mais pobres deveriam, entre aspas, pela lógica, votar
em quem vai promover uma distribuição de renda, ou vai promover políticas públicas que levem à ascensão social. Eu acho que existem situações e casos e momentos da história que outros interesses se sobrepõem aos interesses econômicos, que acho que é basicamente isso. A esquerda, de maneira geral, fechou os olhos ou ignorou ou não viu o fenômeno da segurança pública afetando esse eleitorado que era um eleitorado, entre aspas, cativo da esquerda, do PT. Teve a história da greve dos caminhoneiros, né, que todo mundo apoiou também, e todo mundo se ferrou no fim das contas. Exatamente. Um pouco disso. Posso só fazer uma observação? Tem um outro aspecto completamente distinto, que é o seguinte. Muitos historiadores acreditam que a história caminha em ciclos, né? E eu gosto dessa teoria. Existem ciclos claros na história política brasileira que você pode contar de 1822 para cá, da independência para cá. Mas só se a gente for pegar só na história da República, são ciclos de aproximadamente 30 e 30 anos. São 30 anos de abertura, 30 anos de fechamento, 30 anos de abertura, 30 anos de fechamento. Então você, aproximadamente, tá? 1889, com a proclamação da República, 1930, com a ascensão do Getúlio, 1945, a queda do Getúlio, 1964, o golpe militar, 1985, a nova República, e a gente já estaria mais ou menos na época desse novo ciclo, de um novo ciclo começar. O ciclo da República, da Primeira República, é um ciclo de abertura, de liberalização, de o Brasil se tornar mais liberal. Aí existe um esgarçamento, aquele regime começa a mostrar falhas, as coisas começam a não funcionar tão bem, e há uma busca, em geral, pelos quartéis, e nos quartéis você vai buscar justamente essa ordem. 1930 foi um movimento que tem o Getúlio, mas é puxado principalmente pelo tenentismo. São os quartéis ali fazendo isso. 45 você tem novamente uma abertura democrática, embora eles tenham chamado o Dutra para um militar para fazer a coisa. 64, novamente, depois de um período de liberalização, um período autoritário. 85, um período de liberalização. Quer dizer, a gente estaria entrando num período autoritário. Esses períodos autoritários têm uma característica. Eles tendem a encher o saco da população muito rápido. O Getúlio teve de dar um golpe, depois de ter chegado em 1930 ao governo, ele teve que dar um golpe no final de 1937 para se manter no poder. Em 64, os militares tiveram que dar um novo golpe em 1968 para se manter no poder. Quer dizer, a impressão que tem é que esses períodos autoritários, eles são de fôlego curto. Como o Bolsonaro se elegeu democraticamente e como existe zero de indício de cheiro de golpe de Estado, ele provavelmente tem vida curta para se iniciar a partir daí um novo período, já que a gente não entrou numa ditadura como aconteceu com o Getúlio e com o golpe de 64. Essa seria uma leitura não sociológica, uma leitura histórica. E, de certa forma, uma maneira de você ter esperança de que o período de autoritarismo passa e passa rápido. Curto, é o que a gente vai descobrir, né? Mas a rejeição das periferias ao petismo também não é só em 2018, não. Em 2016, em São Paulo, mesma coisa foi observada. Nossa, as periferias, João? Exato, as periferias não votaram no Haddad, para a reeleição do Haddad, que era prefeito de São Paulo, né? Votaram no Dória, que coisa, que explica isso, né? E, no fundo, o que eu vejo, pelo menos, é que tem muito de um argumento econômico também. Mas é que uma esquerda brasileira que ficou muito presa nessa ideia de que não, temos que ajudar os pobrezinhos, vamos ajudá-los, demais serviços. Uma hora as pessoas cansaram, porque elas querem um ambiente que funcione. Eles querem ter espaço para crescer, para andar com as próprias pernas, para empreender, querem empregos. E eu acho que o discurso que a esquerda tinha a oferecer para eles ficou muito desgastado, muito antigo, e chegou uma coisa nova, uma coisa que se afirma que agora não é mais essa sua visão de você como passivo, coitadinho. Agora vamos todo mundo andar com as próprias pernas, isso é um valor, vamos crescer. Eu acho que isso é um ponto muito chave. A esquerda, e isso não é um problema apenas brasileiro, isso é um problema do Ocidente, a esquerda está com um discurso muito preso no século passado. Eles não perceberam que os problemas mudaram e que um novo discurso tem que nascer, né? É a esquerda Uber Black, eu gosto de chamar essa esquerda assim. Esquerda Uber Black. Vem aqui que agora eu tô mandando. Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando. Os versos de Kelly Key fazem a cabeça de uma comunidade crescente. Os adeptos do pup play,
um fetiche de dominação que consiste em usar uma máscara e se comportar como um cachorrinho levado para passear. Em São Francisco, nos Estados Unidos, os homens que gostam da brincadeira já formam matilhas. Isso mesmo. Eles são uma comunidade grande na internet também. Temos algumas fotos fofas desses cachorrinhos. Dá uma olhada. Olha aí. Olha só, os puppies, eles são adeptos do BDSM, uma série de fetiches que inclui masoquismo, sadismo, dominação e submissão. O prazer dos caras está em ser submisso, obediente e brincar com seus donos. Olha que coisa, né? Marilise, eu sei que você é dos gatos, né? Você é gateira, né? Você teria um cachorrinho desse aí, não? Gente, pelo amor de Deus, mas eu não duvido de mais nada, porque não tem os góis lá? Tem Homem goi. que gosta de ficar de troca-troca com homem, diz que não gosta de homem, que não é gay, sei lá o quê. Então, tem de tudo. Cara, um dia agora eu fiquei olhando aqui pra vocês, agora eu fico pensando que máscara combinaria com vocês. Que tipo de cachorro? Qual seria a sua raça, Joel? Putz, eu acho que eu não tô muito... Eu sou sem pet hoje em dia. Eu não tenho... Não, você seria que tipo de Não, eu não cachorro? seria nenhum também, pô. Bem, o que eu posso dizer é o seguinte, quando eu uso meu outro chapéu, que é o de repórter de tecnologia, São Francisco é a segunda terra, né? Eu estou sempre na Califórnia porque o Vale do Silício é ali colado, né? E do ponto de vista sexual, eu acho que nem Berlim bate a variedade que existe em São Francisco. Todos os fetiches possíveis e os impossíveis existem lá. Ou seja, não há nada de surpreendente nisso sem São Por Francisco. exemplo, Pedro, o que você já viu ou soube ou fez? Não, me abstenha dessa. Não tem exemplos, não. Era só homens isso Gente, aí? não deixa Não tinha mulheres, Não deixa esse cachorros governo... Tinha eu vi uma uma, coisa que assim, parecia uma menina ali. Tinha uma moça ali no meio, mas isso em geral é homem. É o homem querendo ficar submisso, assim, né? Uma coisa meio... Gente, não deixa esse governo ficar sabendo isso aí, que eles vão querer interditar São Francisco. É por isso que vence. A Damares é por estava isso que querendo... venceu, Você viu é. a Damares falando do Frozen, gente, esse final de semana? É. Chamando a princesa de lésbica porque ficou sozinha no castelo. Alguém estava nas redes inacreditável. sociais observando que, de fato, ela se veste de azul o filme todo. Só pode ser, porque a Damares deve estar certa. Só porque ela se veste de azul. A princesa de azul é lésbica. É claro. É claro, pô. E é A gelada. menina não veste azul. E é gelada. E é gelada. É Por isso isso. que ela ficou sozinha no castelo. Inacreditável. Bom, mas enfim, eu tô ainda com a cabeça no negócio ali, tô pensando que cachorro que eu seria. Que cachorro você seria, Eu tá? seria um cavalo, Marilis. Ó. Não, mas aí não tem Aí essa... não pode participar dessa brincadeira. Mas eu não quero participar dessa brincadeira. Que horror, cara. Mas tem gente... Eu um dia vou trazer o Totoro aqui. O Totoro, o gordinho lá do Porta, ele sabe tudo, de tudo, nessa seara. Fazer um programa só sobre bizarrices sexuais. Ele sabe de tudo, ele sabe qual... Porque tem cada coisinha dessa tem um nome que a gente não sabe, mas assim, o cara que tem tesão em gente fantasiada de bicho de pelúcia, os Brubbles. Sabe um que é muito grande, que é fascinante? É que os homens se vestem de bebês. Eles ficam com fralda mesmo. Geriátrica. No Deve início ser. era fralda geriátrica, mas hoje você entra... Desenvolveram em loja uma linha e toda. Tem umas que parecem fralda de criança. Fralda de bebê tamanho adulto. Coisa Exatamente. linda, hein? E tem requinte de nego monta berço, tamanho adulto e tudo mais. Quer dizer, você vai e você tem clubes próprios para você frequentar. Eu acho que você, de repente... É um Otávio, baixo bebê, tem um baixo bebê da sacanagem. Exatamente. Mas tá cheio de marmanjo que Essa com não 30, podia ser 40 pra anos você? não saiu Eu da ser um casa da mãe e bebezão? do pai ainda. Ah, talvez, não sei. Acho que Não não. sei, acho que não. Ô Pedro, tá cheio de marmanjo de 30, 40 anos que não saiu da casa do pai da mãe ainda, só falta botar fralda. Não, mas o lance do fetiche é você fingir ser uma coisa. Não é ser de fato, entendeu? Você não tem glamour nenhum, né? Quando a pessoa é de verdade. Mas tinha que ver a cara da Vanessa, nossa maquiadora. Ela tá assim chocada. Bom, esse foi o Segunda Chamada de hoje. Marili, Joel, Pedro, Bruno, muito obrigado a vocês. Se inscreve aqui no My News, curte, comenta. E você pode se cadastrar como membro do canal também e receber conteúdo exclusivo. Agora mesmo, a gente vai dar uma esticadinha aqui na conversa, vai falar sobre Temer preso e a possibilidade de Lula solto, mas só para os membros cadastrados. Na quinta-feira, Mara Luque dá as caras junto comigo no Investimento EPI e semana que vem tem mais Segunda Chamada. Até lá, tchau, tchau.
Caraca, o cara vestido de bebê, de cachorrinho. Mas tem de cavalo também. Ah, deve ter de tudo. Deve ter de tudo. Não tem gente que faz golden shower? De cobra, tem uns caras, homem lagarto. A Golden Shower é até baratinho, né? Você não precisa comprar nada. Nada. É muito caro. Porque essas coisas todas são caras pra cacete, né? Couros e tal. A gente deu um investimento, né, pra fazer um negócio. Na Hate Street, Garrone tá falando que tinha que ter uma coisa brasileira, tipo tamanduá bandeira, Lobo Guará. lobo guará. Não, mas na reportagem que saiu esse assunto aí, fala que antes era tudo meio improvisado. Hoje não, hoje tem gente que produz essas fantasias. Tem umas atrizes pornô que agora elas estão modificando a aparência para parecerem mangás, mas hentai, né? Então, mangá pornô. Então elas estão ficando assim, elas fazem caras, bocas e tal, fazem plástica para parecer desenho animado japonês de sacanagem. Ou seja, você não pode nem mudar de ideia desse fetiche, né? Porque depois Esse aí é pra evoluir, né? Daqui a 5 anos tiver um fetiche novo, já era. Vamos falar de Temer e Lula. É um pouco menos excitante. É outra forma. Eu ia começar a falar agora daquele outro fetiche que é pior ainda, que é o da turma dos ganchos, né? Ganso? Mas existe Ah, achei de gancho ganso. na pele. Do Você gancho é hanging. pendurado. Mas, gente, existem bizarro. histórias pornôs com Lula, Sérgio Moro, então tudo isso tá aí também, né? O quê? Melhor não. O Pedro falou assim, tem uma fantasia sexual com gancho. Aí você fez assim, gancho? Aí ele falou assim, não, gancho lá, gancho tudo bem. Como se gancho fosse mais tranquilo que gancho, gancho né? meu? Caramba, imagina o Lula e o Sérgio Moro. Não. Isso é o quê? Fanfic de Fanfic pornô, não. Fanfic, né? coisa. Aí, não vou conseguir. Entra na É cela. na cadeia, não? É um negócio... Não lembro mais. Não sei.